Palmeiras vai entregar o título pro Flamengo. O Palmeiras é um time horroroso, um time frouxo, um time bundão, jogadores que não têm protagonismo. Gente, o Palmeiras está complicando o Campeonato Brasileiro para ele, hein? O Palmeiras não está jogando bem. O Palmeiras está num momento muito ruim, taticamente, tecnicamente, mas principalmente o lado psicológico do time. O que você quer dizer com isso? Eu não estou entendendo. Não, que o trabalho não poderia ser melhor. Qual Pode é a ser, sua claro que sim. autoavaliação do seu trabalho? Eu estou aqui a assumir que nós temos que fazer mais e melhor. É isso que nós vamos fazer. Se você quiser fazer um artigo de opinião, amanhã faz um artigo de opinião. Isso você não está a fazer uma pergunta, você está a dar uma opinião. Claro, estou a ser muito sincero contigo. E vamos acabar aqui. Rapaziada, o negócio ficou quente depois do jogo entre Palmeiras e Fluminense. Mais uma vez o Verdão não apresentou um bom futebol e o resultado acabou gerando muita repercussão. Mas o que realmente chamou a atenção foi a treta entre Abel Ferreira e um jornalista durante a coletiva. O treinador não gostou nada do questionamento, perdeu a paciência e respondeu de forma bastante direta. E olha, rapaziada, o clima ficou realmente pesado. Opinião? Ou estás a fazer um artigo de opinião ou estás-me a fazer uma pergunta? Muito sim, faz-me uma pergunta direta. Vamos entender tudo o que aconteceu e o motivo dessa discussão que deu o que falar. Abel, Alan da Casa TV. O Palmeiras tem sofrido muito com características que, em tempos que o time foi muito vitorioso na sua mão, o Palmeiras não sofria. O time é vitorioso. Sim. É só para corrigir, porque se nós não pusermos os pontos nos is, parece que o Palmeiras está em último classificado, parece que o Palmeiras foi eliminado da Copa, parece que o Palmeiras não está na Libertadores, sim, é assumir, e é isso que eu espero que vocês digam a verdade. No momento de hoje, o Palmeiras não está a passar um bom momento. Daqui a mais uma semana ou 1 ou 2 jogos a gente vê, porque aqui a avaliação que vocês fazem é ao momento. E ao momento nós não estamos bem no momento. Só para não estarmos aqui porque senão a sensação que eu fico, e que os meus jogadores vão ficar, e que o torcedor Palmeiras vai ficar, é que estamos em último, que fomos eliminados da Copa, que estamos fora de todas as competições. Calma. Podem criticar à vontade. Jogamos mal, sobretudo depois do 2-1 num campo difícil, porque eu não vou deixar, senão acaba aqui a entrevista, não vou deixar que vocês queiram criar narrativas. Sim, jogámos mal. Sim, cometemos erros individuais e coletivos neste jogo. Sim, perdemos um jogo. Sim, temos todos que fazer mais e melhor. Ponto. Parece que estamos em últimos. Em relação a isso, Abel, é que o torcedor ele leva muito nos últimos tempos, de 24, 25, um enredo de campeonato que frustrou muito o torcedor, então por isso que o questionamento fica em cima disso, não tem jeito. Só em relação à minha pergunta em si, o Palmeiras ele tem sofrido muito em tempos atrás não sofria, que é tomar muitos gols. De novo, o Palmeiras num jogo não tem a baliza zero. Faltam os 3 zagueiros. Faltam os 3 zagueiros. Mas qual que é a principal justificativa? Faltam os 3 zagueiros. Faltam os 3 zagueiros. Oi, Abel, tudo bem? David Sharp. Se tivesse 3 zagueiros, hoje não sofríamos gol. Pois é, então, sabe que eu respeito o seu trabalho, né? Admiro você, tenho uma consideração. Mas assim, a minha pergunta é bem clara, bem direta. Isso que eu gosto. Não dá pra fazer melhor com esse elenco do Palmeiras? Você falou, se estivéssemos em último. Mas o Palmeiras, assim como o Flamengo, tem os melhores elencos, o maior orçamento, né? Os maiores, no caso. Seu trabalho, assim, especificamente sobre o seu trabalho. Palmeiras, quando chegou na final da Libertadores, não passou do meio de campo, sem falar de arbitragem, de gramado e também sem falar de calendário. Você tem que contextualizar tudo, senão não podemos. Não é só do jeito que tu queres. Parte técnica e tática, é que eu estou te perguntando. Não poderia fazer melhor do que vem fazendo? Porque a gente sabe que o resultado é muito importante, mas a maneira com que joga também é importante. Quando tem um resultado, mas não tem a maneira que joga, tu pelo menos tem resultado. Ou quando não tem o resultado, mas pelo menos joga bem. Mas no caso do Palmeiras, há pelo menos 2 anos, o Palmeiras não vem jogando bem e também não tendo resultados. Grandes resultados satisfatórios. Essa é a tua opinião? Ou estás a fazer um artigo de opinião? Ou estás-me a fazer uma pergunta? Muito sim, se faz uma pergunta direta. Não dá para fazer melhor? Dá. Concordo contigo. É uma pergunta direta. Dá para fazer melhor. Os últimos 2 anos? Sim. Você contou os títulos dos últimos 2 anos? De 2024 para cá? Sim, nos últimos 2 anos. 25, 26? Ficámos em segundo no campeonato, certo? Títulos. Ganhámos o Paulistão, certo? Fomos à final da Libertadores, certo? O que é que você quer? Que o Palmeiras ganhe sempre todos os anos? Basta olhar para a história.
Olhe para a história do Mas o Palmeiras. último título importante foi 23. 24, O que é que 25. você quer dizer com isso? Eu não estou entendendo. Não, que o trabalho não poderia ser melhor. Qual é a Pode sua ser, claro que sim. Eu autoavaliação estou aqui a do seu trabalho? assumir. Eu estou aqui a assumir que nós temos que fazer mais e melhor. É isso que nós vamos fazer. Se você quiser fazer um artigo de opinião, amanhã faz um artigo de opinião. Isso você não está a fazer uma pergunta, você está Não, eu a estou dar te uma perguntando opinião. sobre Claro, a estou a ser qualidade- muito sincero uma contigo. E autoavaliação. vamos acabar aqui. Sim, temos que fazer todos muito melhor. O treinador e os jogadores. Oi, Abel, boa noite. Você pode comentar, por favor, sobre as novas regras de arbitragem que foram introduzidas agora nessa rodada? Passaram a valer regras que a CBF instituiu para que tivéssemos mais tempo de bola rolando. Você sentiu hoje que já teve uma diferença nisso? Você sentiu que o jogo foi mais dinâmico, mais fluido por causa dessas regras? Obrigada. Eu gosto das regras, já disse sobre a minha opinião sobre isso. Gosto das regras que dá dinâmica, dá fluidez ao jogo. É isso que eu tenho a dizer em relação a essa pergunta. Eu gosto dessas regras. Palmeiras vai entregar o título pro Flamengo. De novo, Leila Pereira. De novo, Abel Ferreira. Parabéns aos envolvidos. Parabéns àqueles que passaram pano. Parabéns àqueles que falaram que era um sistema e no horário umbigo, no horário futebol do Palmeiras era nojento. Parabéns a todos vocês palmeirenses que ficaram falando que era um sistema. Agora toma, esse sistema é o sistema tático do Abel, que é horroroso. Estão entregando o título pro Flamengo de novo. O Palmeiras é um time horroroso, um time frouxo, um time bundão, jogadores que não têm protagonismo. Gente, o Palmeiras está complicando o Campeonato Brasileiro para ele, hein? Perdeu mais uma vez, perdeu de 3-2 pro Fluminense no Maracanã. Foi engolido pelo Fluminense, apesar do jogo ter sido apertado, 3-2, 2 viradas do Fluminense, 3 viradas do Fluminense, né? O Palmeiras não está jogando bem. O Palmeiras está num momento muito ruim, taticamente, tecnicamente, mas principalmente o lado psicológico do time, porque ele não acompanha a raça, o espírito de luta e a dinâmica que o adversário coloca no jogo. Foi assim contra o Cerro Porteño, foi assim agora contra o Fluminense, está sendo assim nas últimas partidas, né? O adversário, mesmo inferior tecnicamente ou num momento pior, ele acelera o jogo, ele coloca o jogo na base da luta, divide todas as bolas como se fosse uma final de campeonato, acredita em todas as jogadas, coloca uma dinâmica alta no jogo e o Palmeiras não consegue acompanhar. O Palmeiras está sendo muito frágil. Fez 1-0, sofreu um empate. No segundo tempo, então, o Maurício fez 2-1, logo em seguida sofreu um empate e no final tomou a virada com um gol do Cano de cabeça. Marcação falha na defesa. Não tem criatividade, pouca agressividade no ataque. Enfim, o Palmeiras está entregando o Campeonato Brasileiro. Amanhã o Flamengo tem um jogo muito difícil em Mirassol. Mirassol é uma boa equipe que não está bem no campeonato, está perto da zona do rebaixamento, joga em casa, mas é uma boa equipe. Então não é um jogo simples pro Flamengo. Mas um empate no jogo de amanhã já é um grande resultado, porque o Flamengo vai diminuir ainda mais a distância do Palmeiras para ele, sendo que tem um jogo a menos. Então a cada rodada o Palmeiras perde espaço e o Flamengo ganha terreno. Ou o Palmeiras volta a jogar um futebol competitivo, um futebol agressivo, um futebol para um time ser campeão, ou vai dançar esse ano de novo, gente. Pode dançar esse ano de novo, com esse futebolzinho que o Palmeiras está jogando, com essa falta de espírito de luta, com essa falta de garra em campo, sendo engolido pelos adversários, corre o risco de ser ultrapassado novamente e perder o Campeonato Brasileiro. Olha só que situação que o Palmeiras está com esse elenco que ele tem. Um elenco fortíssimo, o melhor time que o Abel está tendo na mão é esse, e a coisa não rola. O Palmeiras não anda, o Palmeiras está mal, perdeu de 3-2 para o Fluminense, merecidamente. E olha só, o Fluminense jogou muito bem, o Hulk jogou bem, o Ganso também jogou bem, e o Cano, que é um outro jogador veterano, fez o gol da vitória.